Boa tarde, agora 12:03. Começa o Rede Notícia produzido pela equipe de jornalismo da Rede Catedral de Comunicação Católica que você acompanha de segunda a sexta pela TV Horizonte, canal 30, América FM, sintonia 107,1 e também pela Rádio Cultura AM 830. Eu sou Júnior Brasil. Eu sou Nicele Fonseca. É um prazer estar na sua companhia neste feriado. O Rede Notícia é um jornal rápido, dinâmico e informativo, feito especialmente para você. Belo Horizonte tem previsão de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Mínima de 16 graus e a máxima prevista 28. A umidade relativa do ar está em torno de 50%. Acordamos hoje com a triste notícia da morte do Papa Francisco aos 88 anos, líder da Igreja Católica desde 2013. O pontífice faleceu às 7h35 da manhã no horário local. O Santo Padre se recuperava de um quadro respiratório grave que o deixou 37 dias no hospital entre fevereiro e março deste ano. A morte ocorre um dia depois de sua última aparição pública, no domingo de Páscoa, quando emocionou fiéis na sacada da Basílica de São Pedro. O cardeal Carmerlengo da Santa Fé, Kevin Joseph Farrell, e outros bispos anunciaram a morte do Papa Francisco para a imprensa romana. Vamos acompanhar? O Vaticano fez o anúncio oficial da morte do Papa Francisco nesta segunda-feira por intermédio do cardeal Kevin Farrell. O religioso irlandês ocupa na Santa Sé o posto de Carmelengo, ou seja, desempenha as funções do Papa interinamente e governa a Igreja Católica entre a morte de um pontífice e a eleição do seu sucessor. Carissimi fratelli e sorelle, com profundo dolore, Caríssimos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar o falecimento do nosso Santo Padre Francisco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma, Francesco, è tornato. Às 7h35 desta manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e da sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, encomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Uno e Trino. All'infinito amore misericordioso de Dio Uno e Trino. Grazie. O jesuíta argentino, líder da Igreja Católica desde 2013, se recuperava de 38 dias de internação devido a uma pneumonia grave. Mesmo em convalescença, Francisco apareceu nas celebrações da Páscoa no domingo. Boa Páscoa! O Papa Francisco marcou a história com sua simplicidade e coragem. Acompanhe agora um pouco da trajetória do Santo Padre. Ficou muito bom isso. O Papa Francisco marcou a história com a sua simplicidade e coragem. Acompanhe agora um pouco da trajetória do Santo Padre. Dom Valmor Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, fala sobre o legado deixado pelo Papa Francisco. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz.
Recebemos com grande pesar a notícia da morte do Papa Francisco. Nosso pesar profundo é iluminado pela luz da ressurreição de Cristo, a certeza da vida plena. Professamos a nossa fé em Cristo ressuscitado e a certeza do Papa Francisco presente em Deus, recebendo grande recompensa por tudo aquilo que realizou. Como pastor na igreja, como sucessor do apóstolo Pedro, Deus lhe recompense por tudo. Deixa um legado importantíssimo para a nossa igreja, uma igreja chamada a ser presença no coração do mundo contemporâneo, para tocar o seu coração e abrir novos rumos. Louvamos a Deus pelo ministério do Papa Francisco, particularmente como pastor na igreja, sucessor do apóstolo Pedro. Sua herança é um tesouro inesgotável. Deixa-nos, portanto, uma herança para darmos continuidade a um caminho que é a Igreja respondendo aos desafios do tempo atual. Deus seja louvado pelo Papa Francisco e o nosso pesar se transforma em gratidão e reverência, sobretudo em compromisso com o caminho que uma igreja em saída missionária, de comunhão, participação e vigorosa na missão. Oremos por ele, agradecidos por tudo, e sejamos fiéis ao caminho que ele nos apontou e aos horizontes que ele nos desenhou. Descanse em paz, Papa Francisco, agradecidos que somos por tudo, e nosso caminho seja fecundado por suas preces e intercessão junto de Deus. O corpo de Papa Francisco será colocado em um caixão daqui a pouco, às 15h, na residência Santa Marta, onde ele morava. A data do funeral ainda não foi marcada. O corpo do Papa ficará exposto à visitação pública por 3 dias na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A morte do Papa provocou comoção em todo o planeta. O presidente da Argentina, Javier Milei, lamentou a morte e disse que foi uma honra conhecer o Papa, apesar das, abre aspas, diferenças que parecem menores hoje, fecha aspas. Sérgio Mattarella, presidente da Itália, país onde fica a sede da Igreja Católica, disse que recebeu a notícia com grande dor pessoal e destacou o pontificado de Francisco, pautado na solidariedade entre os povos, defesa dos mais fracos e busca pela paz entre os homens. O governo dos Estados Unidos expressou condolências aos milhões de católicos que amavam o Papa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, lembrou que Francisco promoveu o diálogo entre a Igreja Católica Romana e os ortodoxos da Igreja Russa. O presidente da França, Emmanuel Macron, lembrou que o Papa sempre esteve ao lado dos mais vulneráveis, principalmente nesses tempos de guerra e brutalidade. O presidente Lula decretou luto oficial por 7 dias no Brasil. Ele lamentou a perda de uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. Diz também que Francisco propagou tolerância, solidariedade e o amor onde existia o ódio. O presidente destacou a atuação corajosa do Santo Padre em agendas ambientais e sociais ao denunciar modelos econômicos geradores de injustiças e desigualdades. Realmente, o Papa marcou muito, né, Júnior, a história. Hoje, gente, é dia 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Agora nós vamos conferir como ficam os feriados, os serviços municipais nesse feriado, com o repórter Newton Lopes. Neste feriado dedicado a Tiradentes, o transporte coletivo em Belo Horizonte vai circular com frota reduzida e horários habituais de domingo. A coleta de lixo domiciliar volta a funcionar normalmente nesta terça-feira, dia 22. O Jardim Zoológico fica fechado. Abrigos e casas de passagem terão funcionamento normal. Os CRAS, Centros de Referência de Assistência Social, não ficarão abertos. As unidades da FEMIG, como o João 23 e o Risoleta Neves, vão atender normalmente, assim como o de Lomberes, o SAMU e as UPAs. Os postos de saúde estão fechados e reabrem nesta terça-feira. As unidades do restaurante popular vão servir alimentação apenas para moradores em situação de rua. O Mercado Central vai ficar aberto entre 8 da manhã e 1 da tarde. Repórter Newton Lopes. Algum outro momento?
Obrigado, Newton. Celebrada nesse domingo a Missa de Ressurreição na Catedral Cristo Rei. Quem traz as informações é a repórter Verônica Alves. Na manhã do domingo 20 de abril, fiéis de diversas paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte se reuniram na Catedral Cristo Rei para a Missa da Ressurreição, a Páscoa do Senhor. O centro da nossa fé é o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Assim sendo, essa data é para nós um motivo de grande júbilo, porque nos recorda que aquilo que de fato Deus fez por nós é sem dúvida nenhuma uma marca de amor, uma marca singular, não um amor humano, mas realmente um amor divino. Existe alguém acima da gente e que ele está ali olhando por tudo, então acreditar, ter fé e fazer esse Jesus vive em nós. No tempo pascal, os cristãos recebem uma especial convocação. A igreja é a mesma, as motivações para celebrar e estar presentes são diferentes. Tudo é sinal da unidade dos filhos de Deus. A convocação que a Páscoa nos conclama é realmente uma revisão profunda de vida. Este itinerário que iniciamos na Quaresma, ele não termina no domingo de Páscoa, ele continua. O nosso maior compromisso de agora em diante, a partir da espiritualidade pascal, é justamente revisarmos o nosso interior, entrarmos numa dinâmica de profunda conversão, no intento de fazer com que a Páscoa aconteça em nós. O ano passado, 11 de abril, eu fiquei internada durante 4 dias em uma cadeira de roda que eu nem andava. Graças a Deus, eu estou aqui, com minha fé, minha gratidão mesmo. Eu vi pela TV ontem, que iria ter uma missa aqui hoje às 10h30 para Páscoa. Então, eu vim aqui com a minha esposa para a gente acompanhar essa celebração. Mesmo tendo vindo de uma família católica, eu que me criei dentro da Igreja Católica. Então, é um significado maior para mim que a ressurreição de Jesus. Quem está aqui acompanhando aqui pela TV Horizonte, eu desejo a todos uma feliz Páscoa e que tenham a paz e saúde. Uma série de homenagens marca hoje os 40 anos da morte do ex-presidente Tancredo Neves em São João do Rei, terra natal do político mineiro. A biografia de Tancredo foi marcada pelo caráter conciliador, que ele soube utilizar em momentos cruciais da história do Brasil. Foi assim quando Tancredo Neves se tornou primeiro-ministro, logo depois da renúncia de Jânio Quadros em 1961. Em seguida, foi opositor moderado do regime militar, antes de se tornar um dos líderes do movimento Diretas Já. Como o Congresso Nacional não aprovou a emenda que propunha o restabelecimento do direito de votar para presidente da República, o então governador de Minas tornou-se candidato da oposição no colégio eleitoral que indicaria o sucessor de João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura militar. Tancredo disputou a eleição indireta com Paulo Maluf e saiu vencedor em 15 de janeiro de 1985. Já com a saúde debilitada, Tancredo Neves passou a se dedicar à transição de poder. Fez viagens ao exterior antes da posse, mesmo desaconselhado pelos médicos. Na véspera da posse, em 15 de março daquele ano, Tancredo teve de ser internado em estado grave com um quadro de diverticulite. Ele passou por 7 cirurgias antes de morrer no dia 21 de abril de 1985. No lugar dele, tomou posse o então vice-presidente José Sarney. Neste momento, em São João del Rei, está sendo inaugurado o Memorial Tancredo Neves, com presença de familiares e do presidente do Congresso, Hugo Mota. No próximo bloco, Atlético vence e Cruzeiro perde pelo Brasileiro e mais informações sobre a morte do Papa Francisco, 12h20. O Atlético venceu pela primeira vez no Brasileiro contra o Botafogo por 1-0, jogo válido pela 5ª rodada do Brasileiro nesse domingo no Mineirão. Cuca mexeu no intervalo, colocando Scarpa e Gabriel Menino, com isso o time
melhorou e o gol da vitória foi marcado por Coelho aos 2 minutos. Pouco depois, com 15 minutos, Davi Ricardo foi expulso por fazer falta em Hulk. O jogo foi intenso e a vitória do Galo justa. Com o resultado, o time se encontra na 16ª posição. E fechando a noite de domingo, o Cruzeiro perdeu para o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista por 1-0. O time ainda não venceu fora de casa na temporada. O primeiro tempo do Cruzeiro não foi bom e no segundo, com a entrada de Gabigol e outros jogadores, Léo Jardim tentou melhorar a equipe, mas sem sucesso. O Cruzeiro, pelo que mostrou, não mereceu um resultado melhor. No fim da rodada, o Cruzeiro continua com 7 pontos e na 7ª posição. Voltamos a falar sobre a morte do Papa e agora quem conversa com a gente é o padre Samuel Fidelis, diretor executivo da Rede Catedral de Comunicação Católica, que vai conversar com a gente sobre a morte do Papa Francisco. Boa tarde, padre Samuel, seja bem-vindo ao Rede Notícia nesse dia triste para o mundo e em especial para nós católicos. O que representa o legado do Papa Francisco para o mundo? Boa tarde, Júnior Brasil, Michele, a vocês que nos acompanham na audiência da TV Horizonte e da Rádio América. O legado do Papa Francisco é aquele de um evangelho que se atualiza voltando às fontes. Nós costumamos pensar o Papa como uma figura de poder, como uma referência medieval, de ritos e de símbolos que já não pertencem mais a este tempo, e o Papa Francisco atualiza uma face profundamente misericordiosa de Deus, mostrando que chega o tempo em que nós, os pastores, temos que ser mais próximos do povo, e a igreja se aproxima tanto mais de sua origem e do mistério de Jesus Cristo, na medida em que vai ao encontro das pessoas, naquilo que é, em sua fragilidade, e precisamente nessa fragilidade, lançando mão das palavras do apóstolo Paulo, em vasos de barro, trazendo o grande tesouro da fé. O Papa mais popular que seus antecessores, assim, podemos dizer que ele trouxe um lado mais humano à Igreja? Nós, nos últimos tempos, temos tido, Michele, papas muito singulares do ponto de vista da sua humanidade, do seu conhecimento e também da sua espiritualidade. Poderíamos dizer que já houve momentos na história da igreja onde nós tivemos, na cadeira do apóstolo Pedro, figuras controversas. Mas desde Pio XII em seguida, nós tivemos homens insignes, cada um deles à sua maneira, João XXIII convocando o concílio, Paulo VI executando tudo aquilo que estava disposto no concílio. Temos João Paulo I, 3 meses ainda de Papa, o grande João Paulo II, quase 30 anos de pontificado, o peregrino do amor, alguém que marca a igreja com a sua jovialidade, com a sua verve, ao mesmo tempo a genialidade também de Bento XVI, o seu zelo pela liturgia, pela teologia. E temos em Francisco, eu diria que uma bela síntese de tudo isso, porque Francisco, não obstante às vezes possa ser lido como um progressista, como um reformador, ele é antes de tudo alguém que sabe discernir os sinais dos tempos. Então, devedor da tradição que lhe antecede, porque não seria adequado opô-lo a João Paulo II ou a Bento XVI, não obstante haja nítidas diferenças de perspectivas teológicas, de posicionamento, da maneira com a qual governaram uma igreja, uma grande continuidade e uma atualização, poderíamos dizer assim. De modo que sim, destacamos em Francisco a popularidade, porque ele já desde o início demarca bem a quebra do protocolo, a proximidade, este discurso mais próprio da nossa realidade cotidiana, mas sem que isso signifique uma ruptura. Eu diria que, lançando mão das palavras de Agostinho, é uma beleza antiga e tão nova, e também Dom Helder Câmara, muito na linha do pontificado de Francisco, a gente muda muito para ser sempre o mesmo. Então é o mesmo papado, mas com essa atualidade tão necessária nos nossos tempos, que se traduz com proximidade, com afeto, com olho no olho. Padre Samuel, o que nós podemos falar da relação do Papa Francisco com o nosso país, o Brasil? O que fica dessa proximidade que ele teve com a gente? Uma boa pergunta, Júnior. O Papa Francisco abre o seu pontificado quando ele vem ao Brasil, no contexto da Jornada Mundial da Juventude,
na medida em que ali naquela praia, no Rio de Janeiro, nós temos ao mundo apresentado o Papa Francisco com seu sorriso, com a sua cordialidade, com a sua proximidade. Portanto, o Brasil é, pois, a marca do início deste pontificado, que durante 12 anos foi para nós motivo de uma grande alegria, porque é bom quando nós podemos ter alguém que representa a face de Jesus Cristo na sua humanidade, na sua fragilidade, é um veículo tão translúcido, tão próximo da graça divina, alguém tão acessível e ao mesmo tempo alguém que nos provoca. Porque a figura do Papa Francisco, isso ficou muito demarcado na medida em que esteve aqui no Brasil, ela é um desafio para que a gente possa se despir daquele lugar da nossa soberba, para que a gente esteja aberto a escutar as pessoas muito mais do que falar, para que a gente possa ir ao encontro e poder ser uma translúcida imagem, um reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, diria que o Brasil, apresenta ao mundo o que seria o pontificado do Papa Francisco e, portanto, a gente permanece profundamente unido ao seu ministério na medida em que aquele inicia essa sua apresentação pública. Padre Samuel, nesse momento a gente está bem entristecido com a morte do Papa e ao mesmo tempo ansiosos, né? A gente pensa muito no que vem por aí, né? O que a gente pode esperar do próximo Papa, pensando principalmente que o Papa Francisco teve uma linha mais progressista, né? Tocava muito em assuntos espinhosos, enfim. Podemos ter um Papa mais conservador ou na mesma linha? Então, é claro que ainda é muito cedo para que a gente possa ter um discernimento muito claro do que se trata o perfil do próximo Papa. Os cardeais ainda deverão ser convocados pelo Carmelengo para que possam começar as congregações gerais daqui talvez 15 dias. O que nós podemos dizer a Igreja Católica tem como grande virtude a prudência, de modo que a eleição do Papa, aqui sem nenhum tipo de romantismo, há sim as alas, há sim aqueles que estão alinhados mais àquela perspectiva, e tudo isso caracteriza a Igreja porque ela é católica, no grego kata orkilos, quer dizer, ela é conforme o todo. Então é bom que haja divergência e diferenças de opinião dentro da Igreja. O que nós podemos destacar, assim, nesse primeiro momento, é que será um conclave muito diferente do que nós estamos acostumados, porque quando Francisco foi elegendo cardeais ao longo do mundo, que são aqueles cuja missão mais elevada, diríamos assim, é escolher o próximo Papa, inclusive dentre eles, ele escolhe figuras descentralizadas. Então será, digamos, a primeira vez em que nós teremos, pelo próprio perfil dos cardeais, pessoas de características e de origens e de linhas muito diferentes. Então, certamente, nós temos aí um caminho que será muito provocador, muito desafiador, para que se reflita na Igreja, na eleição agora do sucessor do apóstolo Pedro, esta diversidade que foi tão desejada pelo Papa Francisco e que está expressa na escolha que ele fez dos seus cardeais. Não dá para a gente poder prever, é o Espírito Santo quem conduz, evidentemente na dinâmica humana, os homens também com as suas fraquezas e suas virtudes, que são os cardeais, irão escolher esse sucessor, o Espírito Santo a confirma, assim cremos, e poderíamos dizer assim, com uma pequena descontração, claro, sem nenhum desprezo ao luto que experimentamos, quem costuma entrar no conclave Papa sai cardeal, costumamos dizer. Então seria muito temerário apontar este ou aquele nome, dizendo que este será o Papa, porque boa parte das vezes a eleição acaba sendo também uma surpresa para que era previsto até aqui, Michele. Padre Samuel, muito obrigado por conversar com Rede Notícia e trazer à tona aí todos esses esclarecimentos. Tenha uma boa tarde. Obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade. Fique à vontade. Eu agradeço pela oportunidade, a saudação aos nossos ouvintes e telespectadores e o convite a nos acompanharem sempre, porque estaremos dando notícias muito importantes nesse período do funeral do Papa, sua missa de sufrágio e também o conclave. Convite especial às 19 horas, estaremos juntos com o nosso arcebispo na Catedral Cristo Rei. E estaremos acompanhando, com toda certeza. Termina a primeira parte do Rede Notícia e agora você acompanha uma entrevista com o padre Jorge Alves Filho, ex-assessor da CNBB, sobre as repercussões da morte do Papa.
Acompanhe as nossas redes sociais no @TV Horizonte Oficial e @Rádio América Oficial. Até amanhã. Agora, 12:37, nós saudamos a você que nos acompanha pela Rede Catedral de Comunicação Católica, emissoras da Arquidiocese de Belo Horizonte, TV Horizonte, emissora da Padroeira de Minas, Nossa Senhora da Piedade, Rádio América, Rádio Cultura, e saudamos especialmente a você que nos acompanha também pelo YouTube, TV Horizonte Oficial. Juliana Lima, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, João Eduardo Santana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Um dia difícil, né, João? Um dia triste. Infelizmente, estamos aí noticiando e durante toda a nossa programação falando sobre a morte do Papa Francisco. E para a gente seguir nessa programação, a gente está recebendo aqui no estúdio o pároco da paróquia Santa Clara de Assis Buritis, Padre Jorge Alves Filho. Padre, muito obrigado pela presença aqui no estúdio. Boa tarde, obrigado pelo convite, a oportunidade de estar com vocês, embora o assunto nos entristece, mas também estamos abertos à esperança na ressurreição, convidados pelo próprio Papa Francisco a vivermos esse jubileu da esperança e de esperança. Portanto, nós cristãos somos chamados também, neste momento, a sermos de esperança. Agora, 12:39, Padre Jorge, que está comigo desde as primeiras horas da manhã, né? Lá no outro canal que também trabalho, está com a gente acompanhando desde as primeiras horas. Lembrando que o anúncio da morte do Papa Francisco aconteceu às 2h37 da madrugada de hoje, 7h37 da manhã, horário de Roma. Papa Francisco, que de acordo com fontes ligadas ao Vaticano, teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e infelizmente não resistiu. Ele que ontem participou da bênção Urbi et Orbi, da cidade de Roma para o mundo, uma bênção que é concedida sempre em grandes datas como Natal e também a Páscoa, e já se mostrava muito cansado, muito fatigado. Padre Jorge, o senhor que morou em Roma, estudou, fez doutorado por lá, teve uma grande atuação na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil com a Pastoral Familiar. Como a gente pode avaliar em poucas palavras o pontificado de Francisco? Quem foi esse homem? Francisco foi o homem de igreja para a igreja e que impulsionou a igreja para que ela fosse uma igreja para o mundo. Portanto, Francisco é aquele que nos convida a sermos uma igreja em saída, de portas abertas para receber aquelas pessoas que vêm até nós, mas também anunciar o evangelho da verdade e, sobretudo, o evangelho da alegria. O grande desejo do Papa era fazer chegar o evangelho às pessoas de uma forma alegre, ou seja, de uma forma feliz, e Francisco não era um homem tão ligado à questão tão doutrinal, tão moralista, tão normativa, mas era um homem que queria que as pessoas entendessem que Deus misericordioso age e quer salvar a todos nós. Portanto, é tão bonito, inclusive, para nós sabermos que o nosso Papa foi chamado por Deus nesse período de Páscoa. Nós estamos aí vivendo a oitava da Páscoa. Ele, um homem da vida, que proclamou a vida, um homem que gostava de gente, gostava do ser humano. E ele, então, agora para nós é alguém que também intercede por nós, por aquelas pessoas, sobretudo, mais necessitadas. Francisco foi um Papa descomplicado, um Papa da alegria, um Papa do sorriso, um Papa para a humanidade, um Papa que demonstrou que a sua humanidade estava juntamente com o seu pontificado a serviço de todos. Me recordo que eu estava em Roma naquele período, estava para defender minha tese, quando o Papa foi eleito. E aquele silêncio imenso na Praça de São Pedro, quando ele se inclina e pede que todos que estavam ali na praça e aqueles que assistiam também naquele momento, através das redes sociais, rezassem por ele. Naquele momento, todos nós ali fizemos um grande silêncio e o Papa Francisco nunca deixou de pedir: rezem por mim. E ele agora, com certeza, é nosso intercessor também no céu. O Padre Jorge, o Papa Francisco, além do maior líder aí da Igreja Católica, também era um grande líder mundial, falava muito principalmente sobre a questão das guerras e como que a desigualdade social é um dos maiores males desse mundo. A gente pode atribuir que seja um dos seus grandes legados? Então, realmente, nos últimos tempos, sobretudo, ele falava muito das guerras. As guerras mais conhecidas, nós temos grandes guerras conhecidas,
mas o Papa também atacava muitas pequenas guerras, né? Existem países menores que estão em guerra também. Ora, o grande legado do Papa é mostrar que todos devem ser tratados da mesma forma. Tanto é que quando ele nos convida a viver o sínodo da sinodalidade, é justamente para mostrar que não há diferença entre as pessoas, países mais ricos, países mais pobres, pessoas que têm mais condições ou não. Todos devem ser tratados iguais. O Papa Francisco, eu vou dizer assim, ele criou na igreja uma grande expectativa no sentido de trazer para junto dele pessoas que não estavam nos altos postos da igreja, que também, vamos fazer a jus a isso, né? Uma coragem, um homem de coragem, um homem de igreja, mas também um homem de coragem que mostrou ao mundo não só que o mundo precisa mudar, que o mundo precisa ser melhor, que o mundo precisa acolher, mas ele partiu de dentro da igreja. A igreja precisa acolher, a igreja precisa mudar, a igreja precisa ter a coragem de colocar as mãos nas suas feridas, mas também de dar o exemplo ao mundo. Então, Francisco é um homem de coragem e aliás, Francisco assume esse nome de Francisco, que foi realmente um santo de muita coragem, que rompeu com questões da sua época, questões sociais, questões políticas, questões econômicas, porque inclusive o próprio pai de São Francisco tinha condições, e Francisco se coloca completamente adverso a tudo isso. O nosso Santo Padre, o Papa Francisco, assumiu para valer este nome, Francisco, e ali aquele chamado que São Francisco recebeu: Francisco, reconstrói a minha igreja. Nós podemos dizer que o Papa Francisco, o tempo inteiro, deixou ressoar nos seus ouvidos a palavra do Cristo: Francisco, com coragem, reconstrói a minha igreja. Agora, 12h44, nós estamos ouvindo o padre Jorge Alves Filho, pároco da paróquia Santa Clara de Assis, no bairro Buritis, Estoril, região oeste de Belo Horizonte. Ele que é ex-assessor da Pastoral Familiar da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Padre, nós vamos para o intervalo agora e na volta eu quero te perguntar sobre o conclave e a futura sucessão do Papa Francisco. Agora são 12:45. Agora, 12h48, esse é o Rede Notícia Entrevista, nos estúdios da Rádio América, AM, FM, também da Rádio Cultura AM, Rede Catedral de Comunicação Católica, TV Horizonte, é você que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV, rádio, nosso abraço fraterno. Nós estamos recebendo o padre Jorge Alves Filho, pároco da paróquia Santa Clara de Assis, bairro Buritis, Estoril, região oeste de Belo Horizonte, ele que fala conosco sobre o Papa Francisco e o seu legado para a igreja neste dia de seu passamento. Padre Jorge, vem aí um conclave, conchave, né, a reunião dos cardeais com menos de 80 anos que vai decidir o novo sucessor, né, o novo pontífice da Igreja Romana. O que esperar desse conclave, hein? Fortes emoções. Eu creio, caríssimo João, que nós devemos esperar um conclave breve. Eu imagino, por tudo que a gente percebia de Francisco, não era um homem de demorar em suas decisões. E, inclusive, é interessante pensar assim, Francisco foi traçando um perfil de igreja que tem pressa de ser igreja, tem pressa de demonstrar ao mundo a figura de Jesus Cristo. E o próprio perfil dos cardeais que ele foi chamando, a gente percebe até aqui no Brasil a diferença dos nossos cardeais, né? Embora sempre unidos ao Papa Francisco, vivendo essa unidade do Colégio Cardinalício, mas eu creio que Francisco não quis preparar assim, o meu sucessor será assim, não. Ele deixou uma abertura muito grande para que o Espírito Santo tivesse qualidade na escolha. Eu vou usar essa palavra talvez como uma brincadeira. Francisco deu uma qualidade diferenciada
aos cardeais que ele escolheu. Mais assim ou mais do outro jeito? Não sei dizer. Eu sei dizer que Francisco abriu, inclusive, o colégio cardinalício para lugares em que talvez não se pensava ter ali um cardeal. E ele deixou esse presente para a igreja. Eu creio que o novo conclave trará alguém que viveu realmente esta experiência com Francisco, que percebeu em Francisco esse desejo de ser uma igreja aberta, corajosa, espiritual, mas com o pé muito no chão. Isso é muito importante para nós. Nós estamos aqui recebendo o padre Jorge Alves Filho, que é pároco da paróquia Santa Clara de Assis, no bairro Buritis, fazendo com a gente essas repercussões da morte do Papa Francisco. Vamos chamar também para participar conosco dessa entrevista o padre Samuel Fidelis, que é pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e diretor da Rede Catedral de Comunicação. Padre Samuel, o senhor não escuta? Escuto bem, Juliana. Boa tarde. João Eduardo Santana, também Padre Jorge, com muita reverência e gratidão por esse momento. Saudação à nossa audiência, Rádio América e TV Horizonte. Ô, Padre Samuel, nós estávamos falando agora com o Padre Jorge sobre esse conclave, né, sobre a escolha desse próximo padre e o legado que o Papa Francisco deixa para a gente. Queria que o senhor comentasse, por favor, se a gente pode definir que o Papa Francisco foi um Papa corajoso, justamente por tocar em assuntos aí tabus para a igreja e começar a abrir caminhos, né, para essas discussões dessa contemporaneidade, né, desses assuntos que nos atravessam. Com certeza, faço eco àquilo que o Padre Jorge vinha dizendo. Penso que a escolha que o Papa faz dos cardeais, ela é, de alguma forma, uma expressão localizada, né, nesse momento de tudo aquilo que é o seu pontificado, diversidade, abertura e coragem, porque a coragem é aquela virtude que a gente nunca consegue mentir. Porque se nós, às vezes, queremos parecer humildes, a gente pode, talvez, usar uma roupa mais simples, ou se nós queremos parecer sábios, podemos dizer algumas frases de efeito. Agora, a coragem, não. Porque o corajoso é precisamente aquele que, num contexto adverso, não dá passos para trás, não retrocede, em nome dos seus princípios, daquilo que acredita, dá passos à frente, mesmo quando isso lhe custe. E certamente o Papa Francisco teve que enfrentar muitas dificuldades, tanto na sua figura como chefe de Estado, naquilo que o Papa significa nas suas relações políticas, já que a Santa Sé representa também um Estado independente, o Vaticano, tanto do ponto de vista do que nós chamamos de intra-eclésia. Ele teve também as suas dificuldades na medida em que faz proposições e fez indicações que vão na direção contrária de um perfil mais centralizador, diríamos mais conservador naquilo que é negativo, porque a conservação é algo muito positiva. Então, sim, Francisco foi um homem de muita coragem e isso se expressou em vários momentos no seu pontificado. Agora, 12h54, saudando também o Padre Samuel Fidelis. Muito obrigado pela presença conosco, Padre Samuel. Padre Jorge, nós falávamos sobre a questão do conclave e desde mais cedo estamos discutindo sobre o perfil do próximo Papa. O senhor acha que será um Papa mais conservador, um Papa que será, digamos assim, não creio que seja a melhor palavra, mas a que me vem agora, será um Papa da linha de Francisco, um Papa mais progressista, ou será um Papa, digamos, meio termo? Lembrando que você que está na TV Horizonte, está acompanhando pelo YouTube, acompanha imagens ao vivo da Praça de São Pedro, em Roma, e também imagens que marcaram a vida e o pontificado de Francisco. E aí, padre? Eu, antes de responder, apenas gostaria que você me permitisse voltar a um assunto que o padre Samuel também ressaltou. Francisco, ele foi forjado na América Latina, né? Usando a palavra forjado no sentido, ele foi construído na América Latina, né? Foi formado. Então, quando Francisco chega, quando Jorge Bergoglio chega a Roma para um conclave, ele chega Jorge Bergoglio. E Jorge Bergoglio, não podemos esquecer, que foi o relator do documento da 5ª Conferência Latino-Americana e Caribenha em Aparecida. Então, muito de Francisco é de Jorge. Jorge já tinha na sua
experiência como arcebispo de Buenos Aires, uma experiência de um homem de Deus, de um homem de gente, de um homem que gostava do povo, que caminhava com o povo. E isso eu acho que deverá ser olhado no perfil do próximo Papa. Depois de Francisco, não dá para o Papa não ser, e a palavra que eu quero usar, realista. Nem tradicionalista, nem progressista. Realista. E um Papa, inclusive, que precisará dialogar com uma nova forma de cultura, não só aquele Papa que proclama a paz, como foi sempre a palavra de Francisco, mas um Papa também que está numa realidade, por isso realista, que vai precisar dialogar, sobretudo, com as novas formas de cultura, se é que podemos dizer assim, com a inteligência artificial, por exemplo. Era um Papa da comunicação, era um Papa do Twitter, era um Papa da mídia, e esse Papa abre esta precedência para quem vem, e não podemos retroceder, nós precisamos avançar. E quem vem precisa, na realidade, assumir esse perfil de Francisco, esse perfil de Bento, esse perfil de João Paulo II, mas numa realidade nova, em tempos novos que estamos vivendo. Para a gente terminar essa conversa, queria pedir para o padre Samuel Fidelis. Padre, queria que o senhor falasse, por favor, desse assunto, né, que ficou muito conhecido pelo Papa Francisco, que é essa casa comum, esse cuidado com a casa comum, esse cuidado com a nossa terra, com o nosso ambiente, né, fazendo a gente refletir diante de todos esses extremos climáticos. O Papa se volta com esse olhar. Queria que o senhor dissesse, por gentileza, para a gente sobre a importância dessa relação que o Papa estabeleceu com a nossa Mãe Terra, né? Faço eco, mais uma vez, aquilo que o Padre Jorge disse com bastante precisão. O Papa Francisco traz a sua experiência enquanto homem, Bergoglio, naquilo que ele experimenta numa Buenos Aires ferida pela ditadura, ainda com as marcas do peronismo, numa transição profunda, sendo o único caso de um país chamado sul global, poderíamos dizer assim, que acaba se tornando rico e depois fica pobre. Portanto, ele traz o que significa perceber que escolhas inadequadas ou que negligências a políticas públicas ou que descompassos do ponto de vista social e político trazem prejuízos à dignidade humana. Portanto, o seu pontificado é profundamente marcado por essa consciência de que a fé nos provoca também nas questões humanas, sociais, políticas e a dimensão ecológica. E primeiro porque o Papa Francisco traz esse nome, que é, pois, para nós um símbolo desde há muito, Francisco, desta compreensão de que nós sempre intersomos. O Cântico das Criaturas, durante o período medieval, feito por São Francisco de Assis, é a expressão de que não se pode amar a Deus e tê-lo como Pai, senão numa consciência de que nós somos irmãos de todas as criaturas, irmãos entre nós mesmos. Então, não seria possível que Francisco tivesse assumido esse nome como Papa e não tivesse vivenciado isso de maneira concreta. O que ele traz na perspectiva da ecologia integral, que é aquela onde nós percebemos a relação com a natureza, que nós percebemos que, não obstante a dignidade humana tenha um lugar todo especial, nós não podemos consumir de modo a gerar abuso, acúmulo e exploração, é, pois, uma provocação do nosso tempo, em que nós, sobretudo em decorrência das consequências climáticas que agora são palpáveis, percebemos aonde este nosso sistema de acúmulo, de abuso e de exploração está nos levando. É muito belo quando o Papa Francisco traz a dimensão da ecologia integral, porque ele nos sensibiliza no lugar de cristãos, porque quando olhamos para a perspectiva bíblica, o primeiro mandamento que o Senhor Deus dá ao ser humano é guarda e cultiva. Portanto, pertence àquilo que o homem é na sua condição de imagem e semelhança de Deus, esse compromisso com a criação, que é a obra de sua bondade, e também nos coloca precisamente neste lugar, elogio mais uma vez que o Padre Jorge nos traz aqui,
que é dessa consciência de que a fé deve irrigar a cultura e de que nós estamos em relação com o dinamismo, com os desafios próprios da contemporaneidade. Portanto, ao dizer de ecologia integral, o que ele está querendo dizer é que a fé deve irrigar todas as nossas dimensões, inclusive essa nossa dimensão ecológica, e nos coloca num profundo diálogo com aqueles que são cristãos como nós, com aqueles que têm outras confissões de fé, com aqueles que talvez nem sequer creiam, mas que têm consciência de que, cristãos ou não, crentes ou não, nós estamos num planeta que tem recursos escassos, que nos impõe uma preocupação com todos os seres vivos e de que nós, enquanto seres humanos, seremos afetados num planeta doente. Nós estamos chegando ao final do Rede Entrevista. Queria agradecer muito a presença do Padre Samuel Fidelis, pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, diretor aqui da Rede Catedral de Comunicação, pela presença. Muito obrigada, viu, Padre Samuel? Eu que agradeço, é sempre um prazer. Agradecemos também a presença aqui no estúdio do Padre Jorge Alves Filho, pároco da paróquia Santa Clara de Assis, no bairro Puritis. Muito obrigada, Padre. Padre Jorge segue com a gente aqui na nossa programação. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e rezemos todos pelo Papa. Muito obrigado. A Arquidiocese de Belo Horizonte, por meio de seu arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo, convida a todos os fiéis da Arquidiocese, também os padres, diáconos permanentes e o povo de Deus, para a missa em sufrágio de Sua Santidade o Papa Francisco, a ser rezada hoje às 7 horas da noite na Catedral Cristo Rei, bairro Juliana, região norte de Belo Horizonte. Até amanhã.